Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área. Eu vim te falar todos os jogos que nós vamos ter nesta nona rodada da Série D, tá? Lembrando que a gente vai iniciar com jogos no sábado e vamos até a segunda-feira. E vamos logo, sem mais enrolação, para o primeiro jogo, que vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, entre o Porto Velho de Rondônia e o São Raimundo de Roraima. E esse jogo vai ser lá no estádio Aloísio Ferreira. E esse confronto, ele vai ser assim, bem delicado, né? Porque as duas equipes estão no meio da tabela, tá? Na quinta e na sexta posição. O Porto Velho, que vai ter essa vantagem de jogar ali como mandante, ele também tem a vantagem na tabela, porque ele tem 2 pontos a mais que o São Raimundo. E assim, se ele consegue ganhar essa disputa e a equipe do Trem, que vai jogar no domingo, perder, tá? Que é o último colocado ali do G4, o Porto Velho, ele já entra no G4 no lugar do Trem. Mas o São Raimundo, mesmo que ele chegue a ganhar essa partida, o que vai ser bem difícil, né? Ainda não entraria no G4. Então vamos ver o que vai dar. Provavelmente é um jogo que vai ser para o Porto Velho, mas tudo pode acontecer, inclusive um empate. As duas equipes adoram empates. E o segundo jogo já vai ser às 6 horas da noite, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, entre o Náutico de Roraima e o São Raimundo de Manaus. E esse jogo, mesmo o Náutico sendo mandante, tem tudo para o São Raimundo de Manaus conseguir ganhar a partida. Isso porque o Náutico, ele não ganha há 4 rodadas seguidas. Assim, ele não ganha, só derrota. Inclusive, nunca ganhou na Série D. E provavelmente nesse jogo ele também não vai ganhar, até porque o São Raimundo tá muito bem na Série D, tá? Diferente do Náutico, que não sabe o que é ganhar, ele também não sabe o que é perder as 5 rodadas. Então, assim, provavelmente ele vai se manter ali no G4, ele que agora está na 3ª posição. Já o Náutico está na última, é o pior time desse grupo, tá? Que é o grupo A1. Então, com certeza, ele vai levar a vitória. E pelo grupo A2, a gente vai ter aí 4 jogos no sábado. E o primeiro jogo vai iniciar às 3 horas da tarde, lá no Francisco Vasques, entre a Tunaluso e o Pacajus do Ceará. E apesar da Tunaluso jogar em casa, provavelmente quem vai sair com a vitória nesse confronto é o Pacajus, porque ele está muito bem, é o segundo colocado desse grupo. Já a Tunaluso é a última colocada, não sabe ainda o que é uma vitória aí na Série D. E o Pacajus, por outro lado, ele sabe muito bem o que é uma derrota. Ele tem apenas uma derrota, tá? Mas o resto é só vitórias e empates. Inclusive, na última rodada ele empatou, mas antes disso ele tinha 3 vitórias seguidas. E ele vai muito bem, tanto fora quanto dentro de casa. Então, assim, com certeza ele vai levar essa partida, ou pelo menos sair no empate. Mas eu acho muito difícil a Tunaluso segurar o Pacajus, porque eu acho que com certeza o Pacajus está visando aí a liderança desse grupo, que inclusive não tá longe, porque ele está a 3 pontos de pegar aí a liderança do Motoclube. Isso se o Motoclube perder também nessa rodada, com certeza os dois aí já vão, né, ficar ali no empate, né, com 18 pontos. Mas vamos ver, né, vamos ver o que vai dar. E o segundo jogo já vai ser um pouquinho mais tarde aí, às 3h30, lá em São Mateus do Maranhão. No estádio Pinheirão, vamos ter a Juventude Samas enfrentando o Castanhal do Pará. E assim, apesar do Castanhal estar numa posição bem melhor que a Juventude Samas, tá? Vai ser difícil esse jogo, porque o Castanhal também não está, assim, o melhor time do mundo. Ele está ali na sua 3ª posição nesse grupo, com 12 pontos. Já a Juventude Samas está na 7ª posição. Porém, ela tem essa vantagem que vai ser o mandante, vai estar ali em casa, mas vai ser muito difícil de encarar o Castanhal. Eu acho que esse jogo tá mais com cara de empate do que de vitória para um dos dois, mas tudo pode acontecer, inclusive ela pode ganhar também, né, reagir, já que ela está com 7 pontos. Isso ajudaria ela a pelo menos ficar perto, né, de se classificar, já que agora faltam poucas rodadas para finalizar. E às 4 horas lá no Albertão, em Teresina, no Piauí, vamos ter o Fluminense enfrentando o Motoclube do Maranhão, às 4 horas. E o Motoclube eu não preciso nem falar, né, que ele é o líder da competição, tem 18 pontos. E mesmo que ele perca, ele ainda não vai perder a liderança, porque o Pacajus, né, que é o segundo colocado, ele tem 15 pontos. Então, pelos critérios de desempate, ele ainda seria o líder, né, o Motoclube. Mas vamos ver, né, porque tudo pode acontecer, ele pode perder essa liderança também. Mas eu acho muito difícil, porque o Motoclube tá muito bem na competição. Ele que deu aí ainda umas quebradas no início, mas depois ele segurou de novo e voltou à liderança, tá ali muito bem colocado. Tem um time bom, tá, que tá ganhando todas aí, tanto dentro quanto fora de casa. Então, o favorito para ganhar essa partida é ele. Já o Fluminense, ele também assim não tá muito bem, ele está ali pelo meio da tabela, na 5ª posição. Óbvio que se ele ganhasse já ajudaria ele a subir algumas posições, ficar ali na zona de classificação para o mata-mata. Porém, a gente sabe que vai ser muito difícil esse confronto, né? Ele vai encontrar ali o líder. E o Fluminense, ele só conhece praticamente empates, tá? Ele tem mais empates aí na tabela. Talvez o que ele pode conseguir, né, é um empate, mas eu acho muito difícil, eu acho que vai ser vitória aí do Motoclube. Porém, né, vamos ver. E o último jogo desse grupo vai ser às 6h30 da noite,
lá no estádio João Ribeiro, no Tocantins, entre o Tocantinópolis e o 4 de julho. E o Tocantinópolis, ele é o quarto colocado ali do G4, tem 12 pontos. Já o 4 de julho é o sexto colocado com 8 pontos. E nesse jogo, com certeza, o favorito é o Tocantinópolis. Até porque ele vai ser ali o mandante, né? O 4 de julho, ele não sabe o que é ganhar. Ele ganhou uma vez só na primeira rodada ali. Mas o resto foi só empates. Inclusive, ele é o time que mais tem empates nesse grupo. Ele tem 5 empates em 8 jogos. Então, assim, tá bem difícil pra ele. E mesmo que ele ganhe a partida, ele ainda não conseguiria entrar no G4. Ia depender dos próximos jogos, tá? Isso se as equipes que estão lá ajudassem aí, né? Começassem a perder, mas vai ser muito difícil. Já o Tocantinópolis, ele tá muito bem, ele é muito forte em casa, inclusive. As vitórias que ele tem foram todas em casa. E esse jogo, com certeza, tá aí pra vitória, né? Ele perdeu na última, porém, nessa ele pode se recompor e ganhar. Vamos ver o que vai dar. E se manter ali no G4. E pelo grupo A3, a gente vai ter 2 jogos, tá? No sábado. E o primeiro jogo vai ser às 3 horas da tarde, lá no Carneirão, na Paraíba, entre o São Paulo Cristal e o América de Natal, às 3 horas da tarde. E esse jogo vai ser muito importante para o América de Natal. Isso porque se o América consegue uma vitória, ele já ficaria com 16 pontos. E dependendo do resultado do jogo entre o Afogados e também o Souza, os dois poderiam aí perder a vaga, né, ali na segunda posição para o América. Então vamos ver o que vai dar. Eu acho que o favorito a esse jogo é o América, ele que inclusive ganhou na última rodada do Icasa por 3-0. Já o São Paulo Cristal, por outro lado, nas 2 últimas rodadas, tomou 7 gols do Retrô. O primeiro jogo entre eles foi 4-1. Isso assim, o São Paulo Cristal de mandante, como vai ser o caso agora, né? E na última rodada, lá na Arena Pernambuco, tá? O Retrô fez mais 3-0 no São Paulo Cristal. Então, com certeza, o América vem para esse jogo como favorito e pode, com certeza, ganhar do São Paulo Cristal. Ele que não está muito bem na tabela, está na 6ª posição com 10 pontos. Claro que se ele conseguisse uma vitória, isso ajudaria muito, né? Ele já ficaria bem perto de entrar ali no G4. Mas eu acho que dificilmente esse time conseguiria ter uma boa sequência quando chegasse na fase do mata-mata. Já o América, assim, ele tem bastante empates, né? Em 8 jogos ele tem aí 4 empates, 3 vitórias e 1 derrota. Então, apesar dos pesares, né? Eu acho que ele ainda se daria melhor no mata-mata do que o São Paulo Cristal. Então vamos ver se o América consegue, né? Se classificar e ir para o mata-mata novamente, dessa vez conseguir ali, né, chegar na Série C. Ou não, né? Pode ser que o São Paulo Cristal consiga. Então vamos ver nesse jogo. E o segundo jogo, também às 3 horas, vai ser entre o Globo de Natal e o Crato do Ceará. E esse jogo vai ser lá no estádio Manuel Barreto. E esses times são os piores desse grupo, certo? São os piores mesmo. Estão na última posição ali, os dois no Z2. O Crato, ele ainda tá um pouquinho melhor do que o Globo. Está na 7ª posição, já o Globo está na 8ª mesmo. Nunca ganhou aí na Série D. Já o Crato tem aí uma vitória. Então, assim, vai ser um jogo difícil. Ambos os times têm 6 derrotas, tá? Em 8 jogos tem 6 derrotas. Então, por aí vocês já tiram a situação deles. E com certeza, assim, a vantagem ainda, né, é do Globo, que vai jogar aí como mandante. Mas o Crato pode talvez aproveitar, né, a má fase dele e conseguir descolar aí uma vitória em cima do Globo. Mas vamos ver, né? E pelo grupo A4, a gente tem 3 jogos no sábado. E o primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá no Batistão, em Aracaju, entre o Sergipe e o Atlético de Alagoinhas. E esses times são os últimos colocados aí desse grupo, tá? Porém, é aquela coisa, esse grupo A4, ele tá bem disputado. Então, mesmo que o último colocado seja ali o Sergipe com 6 pontos, se ele consegue uma vitória, ele já ficaria bem perto de entrar no G4. Mas ele está na última posição, né, gente, com 6 pontos, mas não deixa de ser o último colocado. Já o Atlético, né, ele tem aí uma diferença de 2 pontos, ele tem 8 pontos. Já se ele consegue uma vitória, ele já entraria no G4. Isso se os outros confrontos ajudarem também, né? Mas com certeza, né, ambos os times aí querem uma vitória e vai ser um jogo disputadíssimo. Espero que não saia, né, um empate aí. E lá no Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, a gente vai ter a Juazeirense enfrentando o Lagarto de Sergipe. E esse jogo ele vai ser às 6 horas da noite. E o Lagarto, ele é o segundo colocado aí da competição. Não perdeu ainda nenhum jogo. É o único time desse grupo que não perdeu nenhum jogo. Nem o próprio líder, que é o Asa, está invicto, mas o Lagarto está. Mesmo tendo muitos empates, ele tem 5 empates, mas não deixa de estar invicto. E isso fez ele ser o segundo colocado com 14 pontos. A mesma quantidade de pontos que tem o Asa. E assim, se ele consegue uma vitória, ele que é o favorito a essa partida, ele já tomaria aí a liderança do Asa. Mas a Juazeirense, que vai ter essa vantagem de ser a mandante, tá? Ela não sabe o que é ganhar a 4 jogos. Então, assim, uma vitória com certeza mudaria todo o jogo. Ela entraria no G4. E assim, ela precisa muito disso. Sabe que o tempo tá acabando. Então, eu acho que vai pro tudo ou nada agora. Ou vai ao racha.
E aí vamos ver o que vai dar. E o último jogo desse grupo, tá? Na noite do sábado, vai ser lá no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, Alagoas, porque vamos ter o CSE enfrentando o Santa Cruz, às 7 horas da noite. E o que falar desse jogo, né? O Santa, ele ganhou a última partida por 1-0 do Sergipe, lá no Arruda, né? Comemorando os 50 anos aí do Arrudão. Mas foi uma vitória bem magrinha, né, gente? Porém, essa vitória fez o Santa entrar no G4, ele que está na terceira posição com 11 pontos. Em contrapartida, né, o CSE, ele perdeu a última para o Atlético de Alagoinhas por 2-1. E o detalhe é que o CSE em casa, ele é muito forte, tá? Ele ganhou todas as últimas rodadas em casa. E já o Santa, né, ele é forte na casa dele. Então, assim, quando ele vai visitar aí alguém, ele deixa de presente uma vitória pro outro time, né? Então, eu acho que com certeza vai ser muito difícil do Santa ganhar, sendo bem sincera, né? Eu torço pra que ele ganhe, né, gente, que é meu time, mas tem que ser sincera aqui. Então, assim, eu acho que ele vai perder. Porém, né, a gente espera que não, que ele consiga pelo menos um empate, né, pra se manter ali no G4 na fase de classificação. Mas tá muito difícil e pode ser que o CSE ganhe esse jogo. Então, assim, vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar CSE, mas assim, torcendo por dentro, né, pra que dê o Santinha. Mas que pelo menos um empate aí nesse jogo, né, tomara. E agora, pelo grupo A5, a gente vai ter apenas um jogo no sábado. E esse jogo, ele vai ser às 3h30 da tarde, lá no estádio Defelé, no Distrito Federal, entre o Brasiliense e o Grêmio Anápolis. E esse jogo tem tudo para o Brasiliense ganhar, tá? Ele que é o líder absoluto, tem 19 pontos, tá? A mesma quantidade de pontos que tem o segundo colocado, que é o Anápolis. Então, o Anápolis está ali na cola dele e ele sabe que se perder, se vacilar, o Anápolis toma o lugar dele. E ele vinha invicto, né? Aí quando chegou na 7ª rodada, pegou o Costa Rica ali, na própria casa dele, tá? Pegou o Costa Rica e acho que achou que ia ser moleza, mas o Costa Rica foi lá e ganhou dele. Só que aí, né, no jogo da volta, praticamente, né, quando o Costa Rica foi enfrentar ele achando que ia se dar bem de novo, aí o Brasiliense disse, agora não, querido. Aí foi, né, e descontou nele, né, se vingou. E agora vai enfrentar o Grêmio Anápolis, né? Então, assim, eu acho que vai dar o Brasiliense de novo. O Grêmio Anápolis, que não está muito bem na Série D, tem aí 4 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória, que foi lá no início. Então, assim, com certeza, né, vai ser complicado, ainda mais na casa do Brasiliense. Então, nem preciso dizer o que é que vai acontecer, né? E agora, no grupo A6, a gente vai ter 4 jogos no sábado, tá? E o primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá no José Olímpio da Rocha, no Espírito Santo, entre o Real Noroeste e o URT. E esse confronto com certeza vai ser complicado, porque o Real Noroeste e o URT, ambos não estão muito bem, né? Vem aí de empates e derrotas também. Não ganham, no caso do Real Noroeste, ele não ganha 3 jogos, já o URT ele não ganha a 2 jogos. Então, assim, vai ser complicado. Os times, eles acabaram mais empatando do que vencendo. Porém, o Real Noroeste, ele está ainda na 2ª posição. Então, mesmo que ele perca, não vai afetar tanto assim. Já o URT, se ele perder, já pode dar adeus aí a chance de ficar na fase de classificação, porque vai ser muito complicado dele conseguir se recuperar nas próximas rodadas. Mas com certeza, né, quem tem aí a vantagem é o Real Noroeste, que vai ser o mandante, e em casa ele consegue aí se dar melhor. Mas, como as equipes não estão vindo muito bem, pode ser até que dê um empate nesse jogo. E o segundo jogo, também às 4 horas, vai ser lá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, São Paulo, entre o Inter de Limeira e o Bahia de Feira. E esse jogo tem tudo para o Inter de Limeira ser o campeão. Isso porque ele que está muito bem na competição, não sabe o que é perder a 4 jogos. Já o Bahia de Feira é o 7º colocado da competição. Não está nada bem. Ele tem apenas uma vitória, que foi lá no início. E o resto é só derrotas e empates. Inclusive, nas 2 últimas rodadas, ele empatou com o Real Noroeste. E assim, foram empates de 1-1, 2-2. Então assim, ele não vem nada bem na competição. Com certeza vai ser muito difícil de ele conseguir se classificar. Já o Inter de Limeira, ele é muito bom, tá muito forte, está no G4 com 13 pontos e uma vitória com certeza ajudaria ele a se manter ali, ficar mais seguro, né, para a fase de classificação. E lá no Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, Minas Gerais, a gente vai ter a Caldense enfrentando o Nova Venécia do Espírito Santo às 4 horas da tarde. E nesse confronto, o favorito com certeza é o Nova Venécia. Apesar dele não ser o mandante, ele está muito bem na competição, é o 3º colocado, tem 13 pontos e não sabe o que é perder a 3 rodadas. Já a Caldense, ela nunca ganhou na Série D, inclusive as 4 últimas rodadas foi só derrota. E assim, gente, mesmo que ela seja a mandante, com certeza ela vai sofrer muito aí na mão do Nova Venécia. E provavelmente vai perder esse jogo. Talvez, né, poderia conseguir ainda um empate, porque ela tem aí alguns empates na Série D, mas eu acho que vai ser muito difícil. Já o último jogo desse grupo no sábado vai ser às 5h30, lá no Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais,
entre o Pouso Alegre e a Ferroviária de São Paulo. E esse vai ser um jogão, porque o Pouso Alegre ele é o líder da competição com 15 pontos, já a Ferroviária ela está na 5ª posição com 11 pontos, mas a Ferroviária ela tem se destacado muito nos últimos jogos. É um jogo que, na minha opinião, tá mais com cara de empate do que de vitória, mas se for uma vitória, eu acho que vai dar aí para o Pouso Alegre, ele que vai ser o mandante, ele é muito forte como mandante, mas nas últimas rodadas ele tem só empatado, já a Ferroviária, por outro lado, tem só ganhado, então assim, com certeza vai ser um jogo difícil, ele não quer perder a liderança, já a Ferroviária quer se classificar, então vai ser bem disputado. E no grupo A7 a gente vai ter os 4 jogos no sábado. O primeiro jogo vai ser às 3 horas lá no Luso Brasileiro entre a Portuguesa e o Santo André. E vai ser um jogo bem disputado, isso porque o Santo André ele é o 5º colocado, já a Portuguesa ela é a última colocada, mas tem 6 pontos. Então, se ela consegue uma vitória, ela que está precisando ganhar aí na Série D, que não ganhou ainda nenhuma, mas é a rainha dos empates, tem 6 empates em 8 jogos. Já o Santo André tem aí mais vitórias, né? Tem 2 vitórias, mas tem aí 4 derrotas. Então, assim, isso de certa forma quebra um pouco ele está na 5ª posição, mas ambas as equipes, se elas conseguem uma vitória, já ajudaria a subir mais posições, porque a situação desse grupo é bem parecida com o grupo A4, porque assim, se você tá na última posição e você ganha, você já fica ali bem perto de entrar no G4, né? Só para vocês terem noção, o último colocado do G4 desse grupo é o Oeste com 9 pontos. E a última colocada é a Portuguesa com 6. Então, se ela consegue uma vitória e as equipes, né, que estão acima dela, conseguem aí, né, se manter num empate ou numa derrota, ela já entraria no G4. Então, assim, vai ser um confronto bem complicado. Tem uma cara de empate, mas eu acho que o favorito a ganhar esse jogo, eu acho que finalmente vai ser a Portuguesa. Eu acho que a Portuguesa vai conseguir ganhar do Santo André. Porém, né, pode ser que o Santo André reaja e não deixe isso acontecer. Já às 4 horas no Dorival Brito, lá em Curitiba, a gente vai ter o Paraná enfrentando a Cianorte. E essa partida, com certeza, eu acho que vai dar aí uma vitória do Paraná. Isso porque o Paraná vai jogar em casa, é muito forte em casa, e vai pegar a Cianorte, que é a 7ª colocada da competição, e não tá nada bem. Ela não sabe nem o que é ganhar na Série D, ela só tem uma vitória apenas. Já o Paraná, ele nunca perdeu aí na Série D. É um dos últimos times que estão invictos ainda na Série D, né? Vamos ver até quando ele vai conseguir se manter invicto, né? Será que no mata-mata ele consegue ainda chegar até a final invicto, igual foi o Campinense, né? No ano passado. Aí quando chegou na final perdeu, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, vamos ver o que vai dar. Eu acho que o favorito, com certeza, é o Paraná. A Cianorte, ela não é, assim, aquele time tão ruim assim, né? Mas ela tá bem difícil de se adaptar aí à Série D. E agora já tá praticamente acabando, né, gente, assim, as rodadas. Então não tem mais o que fazer. É ou vai ou racha. E eu acho que vai ser muito complicado ela conseguir ainda ganhar do Paraná em casa. O Paraná que tá muito forte. Eu acho que é um dos favoritos aí a conseguir chegar na Série C. Já no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo, a gente vai ter o São Bernardo enfrentando o Pérolas Negras do Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde. E esse jogo, eu acho que eu nem preciso falar que o favorito, né, o São Bernardo, ele que é o líder da competição com 16 pontos, também tem a mesma quantidade de pontos o Paraná, mas o São Bernardo, ele também está invicto na competição. Já o Pérolas Negras, ele tá ali bem complicada a situação dele, está na 6ª posição, não sabe o que é ganhar, né, assim, ele tem ainda uma vitória, que só foi acontecer lá na 6ª rodada. Então, assim, ainda está recente. Ele que agora começou a reagir, fez alguns empates. Então, assim, pode ser que ele conseguisse ainda um empate diante do São Bernardo. Mas o São Bernardo, jogando em casa como mandante, vai pegar o Pérolas. Eu acho que vai fazer um colar de pérolas. E o último jogo desse grupo e também do sábado vai ser entre o Oeste e o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, às 7 horas lá na Arena Barueri, em São Paulo. E esse confronto é entre os times que estão na 3ª e na 4ª posição. A 3ª posição é do Nova Iguaçu e a 4ª posição é do Oeste, ou seja, eles estão ainda no G4, mas tem uma pontuação muito baixa. O Nova Iguaçu tem 10 pontos, já o Oeste tem 9 pontos. Então, assim, os outros times que estão abaixo deles, né, podem tirá-los, né, do G4 a qualquer momento. Até o último colocado pode tirá-los, né, aí do G4. Então, assim, estão naquela posição de ameaça e com certeza uma vitória cairia muito bem nesse momento. Os dois vêm de empates, né, então, assim, vai ser difícil de saber quem que vai sair com a vitória, né, desse jogo, mas eu apostaria até em um empate. Porém, né, pode ser ainda que o Oeste consiga uma vitória em cima do Nova Iguaçu. Vamos ver. E agora a gente encerrou os jogos do sábado e vamos direto para os jogos do domingo, tá? E pelo grupo A1 a gente vai ter um jogão às 4 horas, vamos ter lá no Ismael Benigno, em Manaus, o Amazonas Futebol Clube enfrentando o Rio Branco do Acre. E esse vai ser um jogão, isso porque o Amazonas, ele é o líder da competição, ele tinha dado umas vaciladas, aí começou a ganhar
ganhar de novo, quer se manter invicto na Série D, porém vai enfrentar agora o carrasco dele, que é o Rio Branco lá do Acre, porque o Rio Branco está na segunda posição com 17 pontos, ou seja, um a menos que o líder, tá? Que é o Amazonas. Então, será que o Rio Branco vai conseguir fazer o Amazonas perder nessa rodada? Eu acho que o Amazonas não vai deixar. No máximo, eu acho que essas equipes podem sair com um empate, mas ainda acredito numa vitória do Amazonas. Já às 6 horas da noite, lá no Florestão, no Acre, a gente vai ter o Humaitá enfrentando o Trem do Amapá, às 6 horas da noite. E esse é um jogo com certeza para o Trem ganhar. O Trem que literalmente virou um trem-bala, né? Ele que não estava nada bem na competição, chegou até a ficar como último colocado. Aí do nada ele começou a ganhar e agora ele não sabe o que é perder, não sabe nem o que é empatar. Vem aí de 3 vitórias seguidas, sendo que a 4 ele não perde. E isso fez ele ficar na 4ª posição aí do G4 com 11 pontos. Já o Humaitá, ele está ali na 7ª posição com 5 pontos e tem 5 derrotas. E não sabe o que é ganhar a 3 rodadas. Agora sim, né? A situação do Humaitá não tá nada boa, né? Tá bem ruim. E a situação do Trem tá muito boa. Então, mesmo o Humaitá sendo mandante, eu ainda acredito em uma vitória do Trem. Mas é aquela coisa, né, gente? Tudo pode acontecer, inclusive um empate. Já no grupo A3, a gente vai ter mais 2 jogos no domingo. O primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá no Vianão, em Afogados da Engazeira, Pernambuco, entre o Afogados e o Souza da Paraíba. E esse confronto é um embate direto para ver quem vai se manter ali no G4. Eles que são os primeiros colocados, né? O Souza é o 3º colocado e o Afogados é o 2º colocado. Ambos têm 14 pontos, tá? Então, se algum dos dois, né, ganhar, já vão aí para 17 pontos e vão ficar bem perto do líder, que é o Retrô, com 20 pontos. E eles, nas últimas rodadas, foram muito bem. Então, com certeza vai ser um jogão, vai ser bem disputado. E eu acredito que pode ser até que dê um empate e não uma vitória. Mas se sair uma vitória, eu acho que seria para o Afogado, já que ele é o mandante. Vai jogar em casa ele é forte. Então, vamos ver. E o último jogo desse grupo, no domingão, vai ser às 5 horas da tarde, lá no Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, no Ceará, com o Icasa enfrentando o líder Retrô. E esse vai ser um jogão, né? Com certeza. O Icasa, ele era um time que chegou até a ficar nas primeiras posições. Era um dos times que eu tava botando muita fé que ele ia conseguir ir, né, para a fase do mata-mata. Mas agora eu já não tenho tanta certeza disso. E esse jogo eu acho que tem tudo para o Retrô ganhar. Ele que tá muito bem na competição, tem um time muito bem montado. E tá, assim, acho que é um dos favoritos, gente, para ir pra Série C. E tem tudo para ganhar esse jogo contra o Icasa. O Icasa que vinha muito bem na competição, deu umas vaciladas e agora vai encontrar o Retrô que tá vindo aí de 2 vitórias só de goleadas, né? Então, com certeza vai complicar aí o Icasa. O Icasa que inclusive perdeu na última rodada para o América. Então vai ser muito difícil. Eu acho que vai dar o Retrô de novo. Ele que é o líder absoluto, não vai deixar ninguém tomar a liderança dele. Mas vamos ver. E pelo grupo A4 a gente vai ter apenas um jogo no domingo. E esse jogo vai ser às 4 horas da tarde lá no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, na Bahia, entre a Jacuipense e o Asa de Arapiraca. E esse é um jogão, né, para o Asa, porque o Asa, ele é o primeiro colocado aí da competição, ele sabe que está ameaçado, e o Asa sabe que ele não pode vacilar. Então, assim, se ele perde esse jogo, e os próximos também, ele tá frito, né, porque esse grupo, ele é muito disputado. Até o último colocado pode chegar lá e tomar a liderança dele. Então, assim, ele não, com certeza ele não quer perder, né, óbvio. A Jacuipense também não, então, assim, vai ser difícil. A Jacuipense tem essa vantagem que vai jogar em casa, mas com certeza o Asa vai infernizar aí a vida da Jacuipense. Acho que os dois têm uma cara de empate esse jogo, mas pode ser que a Jacuipense faça o Asa perder. Porém, eu acho muito difícil ele deixar. Acho que nem que ele fique todo retrancado, mas ele não vai deixar a Jacuipense ganhar dele. E agora pelo grupo A5 a gente vai ter 2 jogos aí no domingo. O primeiro jogo vai ser lá no Dito Souza, em Várzea Grande, no Mato Grosso, entre o Operário e o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, ao meio-dia. E o segundo jogo já vai ser às 3h30 da tarde, entre o Iporá e o Ceilândia. E esse jogo vai ser lá no Ferreirão, tá? Em Iporá, Goiás. E os favoritos a ganharem esses confrontos são o Costa Rica e o Ceilândia. Eles que estão ali nas últimas vagas do G4, tá? O Costa Rica está na 3ª posição e o Ceilândia está na 4ª posição. Então, com certeza, os dois não vão deixar ninguém tomar esse lugar deles. Eu acho que é um confronto difícil, principalmente o Costa Rica, que vai enfrentar o Operário que está na 5ª posição. Então, tem a mesma quantidade de pontos que o Ceilândia. Ele quer também uma vaga aí no G4. Acho que vai ser difícil. No máximo, talvez eles consigam um empate, mas eu ainda acredito que vai dar uma vitória do Costa Rica e também do Ceilândia. E agora a gente já pula direto para o grupo A8, porque vamos ter os 4 jogos no domingo. E o primeiro jogo desse grupo vai ser às 3 horas da tarde, entre
o Próspera de Santa Catarina e o São Luís do Rio Grande do Sul. Será lá no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, em Santa Catarina. E o segundo jogo, também às 3 horas, vai ser lá no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Vamos ter o Aimoré enfrentando o Azures. Já o terceiro jogo, isso também às 3 horas da tarde, vai ser lá no Olímpico Regional. E esse jogo será entre o Cascavel e o Juventus de Santa Catarina. Já o último jogo, também no mesmo horário, às 3 horas da tarde, será lá no Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, entre o Marcílio Dias e o Caxias do Rio Grande do Sul. E esses confrontos eu decidi até falar deles juntos, né? Porque, assim, é um grupo que, de certa forma, está muito bem equilibrado, assim, sabe? Eu acho que já dá até pra gente dizer quem vai, né, para a fase classificatória. Isso porque os times que estão nas primeiras posições são aqueles times considerados mais fortes. E aqueles que estão nas últimas posições, eles não estão fazendo, assim, nada de diferente pra tentar nem sair do lugar, sabe? Então, cada vez que passa, parece que fica mais claro quem já vai pro mata-mata e quem não vai. Então, assim, esses confrontos que nós vamos ter nessa rodada já deixam bem claro também isso. Os favoritos, né, que seriam o Azures, o Caxias e até o Cascavel, que o Cascavel, assim, ele não vinha muito bem, mas pra quem lembra aí, nas últimas rodadas, ele era o líder, e aí simplesmente ele começou a perder e agora ele não consegue mais ganhar, porém eu acho que ele não vai deixar passar, né, gente? Eu acho que ele vai conseguir se restabelecer de novo, e creio que esse confronto contra o Juventus vai ser o ponto aí de partida pra ele voltar aí talvez à liderança ou não, né, mas eu acho que ele não vai desistir assim tão fácil, ele vai continuar aí no G4 e talvez ele consiga ganhar, né, ainda mais jogando em casa, ele é super forte em casa, ele vai ter o apoio da torcida, e aí com certeza ele vai se restabelecer de novo ganhando aí do Juventus. Porém é aquela coisa, né? Tudo pode acontecer. Talvez o Juventus consiga também tentar aí, né? Fazer alguma coisa, um empate talvez. Mas eu ainda acredito em uma vitória do Cascavel. Já o jogo que eu acho que vai ser assim, jogão desse grupo, vai ser entre o Aimoré e o Azures. Isso porque os dois estão muito bem na competição. O Azures, principalmente, ele é o líder da competição. Eu acho que ele não vai querer perder a liderança para o Aimoré, que se ganhasse, chegaria aí bem perto ali da liderança. Ele não ficaria como líder, porque tem os critérios de desempate, mas com certeza ele seria um dos carrascos aí, né, pra fazer o Azures perder a liderança. Então, assim, vamos ver o que vai dar. Eu acho que pode ser que dê um empate ou uma vitória do Azures. Mas como o Aimoré é muito forte também em casa, pode ser que ele também ganhe a partida, né? Então, vamos ver o que vai dar. E o último jogo da Série D ficou para segunda-feira, às 8 horas, lá no Jonas Duarte, em Anápolis, entre os times do Anápolis e o Ação do Mato Grosso. Eu nem preciso dizer que esse confronto, ele tá assim, né, tá bem fácil de dizer quem vai ganhar. Eu vou dar aí 5 segundos pra você pensar em quem vai ganhar esse confronto. Vamos lá. Enfim, com certeza, gente, eu acho que vai ser o Anápolis, né? O Ação, infelizmente, ele teve uma péssima campanha na Série D. E assim, ele tá tão ruim na Série D que mesmo se ele conseguisse ganhar e só ganhasse até a última rodada, ele ainda não chegaria no líder. Então, assim, a competição, sinceramente, eu acho que acabou pra ele. Ele é aquele time que nessa rodada ele tá 0,800, né? Porque assim, ele tem 0 pontos, 8 jogos disputados, 0 vitórias e 0 empates. Então, assim, ele tá 0,800. Tá bem complicado pra ele, o Ação, né? Já o Anápolis, por outro lado, não sabe o que é perder, só faz ganhar. Eu acho que daria até pra considerar ele como um líder. Ele que foi líder por pouco tempo, que o Brasiliense ganhou na rodada passada, mas o Anápolis, ele tá muito bem. Se o Brasiliense der um tropeço, ele já assume a liderança. E eu não consigo ele imaginar perdendo para o Ação, ainda mais que ele vai jogar em casa, né? Então, assim, com certeza esse jogo é para o Anápolis. E é isso, gente. Não tem mais o que dizer. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!